trigo está presente há cerca de 10 mil anos na história da humanidade. O cultivo começou na Mesopotâmia. Uma mudança genética fez com que suas sementes não pudessem mais serem espalhadas pelo vento e dependessem de agricultores para plantá-las. De uma espécie selvagem, passou a depender do homem. No começo, os grãos de trigo eram consumidos numa espécie de papa misturado com peixes e frutas e estragavam muito rápido. Só por volta de 4000 a.C., os egípcios descobriram o processo de fermentação do trigo e criaram os primeiros pães e biscoitos, que inclusive eram usados em rituais como oferendas aos deuses. Da Mesopotâmia, o trigo se espalhou pelo mundo. Mais tarde ganharia status de símbolo religioso na religião católica, judaica e muitas outras. E foi pela mão dos europeus que no século XV o trigo chegou às Américas. Com o passar dos séculos, a crescente população mundial criou a necessidade de produção de alimentos em larga escala. Na era industrial, até meados do século XX foram criadas inúmeras técnicas de produção em massa. No plantio, com técnicas de monocultura, solos esterilizados e com adubos químicos, com o passar dos anos levaram o trigo a se tornar muito frágil e morrer com qualquer geada ou praga. Então inventaram os agrotóxicos, que matavam ervas daninhas e pragas, mas geravam muitos problemas para a saúde das pessoas. Através de incontáveis modificações genéticas por cruzamentos de espécies de trigo, ele se tornou mais resistente a produzir mais grãos, mas também passou a conter antinutrientes e substâncias inflamatórias. No processamento da farinha de trigo, para que a textura da massa fique como um chiclete, super elástica, são retirados do grão a casca, conhecido como farelo, e tiram a parte da semente que germina, chamada de germen. E essas são as duas partes do grão que contêm todos os nutrientes, restando o endosperma, que é o miolo do grão, que é praticamente carboidrato simples e uma proteína chamada glúten, que depois são moídos até virarem um pó fino e são usados várias substâncias químicas extremamente tóxicas para deixar a farinha com a cor branca. Por conta de ser extremamente pobre em nutrientes, na década de 20 foi obrigatório enriquecer essa farinha com ferro e ácido fólico, na tentativa de reduzir o número crescente de doenças como anemia ferropriva e problemas de desenvolvimento fetal. Infelizmente, sem um controle adequado, a maior parte das farinhas acaba tendo valores muito mais altos dessas substâncias, que geram outras doenças. De fato, o trigo revolucionou a história da humanidade e influenciou muitos avanços tecnológicos, de símbolo religioso até o logotipo da ONU. Com toda essa bagagem histórica, é difícil criticar o trigo sem também ser bem criticado. Mas, cada vez mais as pessoas estão abrindo os olhos e percebendo todas as consequências. Há inúmeras comprovações científicas que correlacionam o consumo da farinha de trigo com diversas doenças, como diabetes, câncer de intestino, síndrome do colo irritado e até doenças neurológicas, como autismo e Alzheimer. Nos próximos episódios, vou discorrer sobre várias questões relacionadas ao trigo, como as doenças que ele causa, o efeito viciante, como isso influenciou na pandemia de obesidade e a indústria do trigo, e várias outras coisas interessantes. Se você gostou e se interessa por esse tema, curta para eu saber que valeu a pena, e se conhece alguém que deveria saber dessas coisas, compartilhe esse vídeo, e juntos ajudaremos muitas pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo!